Analisamos o arco da Julie e encontramos 10 momentos em que provavelmente veremos ela fazer ali o papel de Story Walker. E alguns deles já estão confirmados. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Gente, é inegável que a Julie tem um papel importantíssimo em toda essa história de From. E eu acredito que, assim como a maioria das histórias relacionadas à viagem no tempo, dificilmente ela vai conseguir mudar alguma coisa na história. Mas é inegável que ela vai tentar. E com isso, provavelmente, a Julie vai bagunçar muito a história. E que provavelmente nós vamos acompanhar toda essa jornada dela ao longo dessa quarta temporada. Então, o que nós fizemos? Nós estamos fazendo aqui um vídeo sobre o arco completo da Julie ao longo das 3 temporadas e que muito provavelmente mais à frente vocês vão acompanhar esse vídeo, que é um vídeo bem complexo. Mas analisando todos os momentos da Julie ao longo das 3 temporadas, nós encontramos diversos momentos Story Walking. Vamos chamar aqui de momentos Story Walking, certo? Que são momentos em que provavelmente a Julie vai estar presente de alguma forma fora do seu tempo. E que a série já nos deu diversos indícios. Nós aqui já separamos 10 desses momentos. Ou possíveis momentos, mas alguns deles já estão confirmados. Não só porque nós já vimos na série, mas também conectando pistas aqui dos bastidores da gravação dessa quarta temporada com coisas que já foram mostradas ao longo dessas 3 temporadas que nós já vimos. Então aproveita e vem acompanhar essa jornada com a gente, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, isso ajuda demais, gente. Já pensou? Cerca de 70% das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritos. E isso ajuda demais que o canal continue crescendo e que nós consigamos assim produzir cada vez mais vídeos e nos dedicarmos cada vez mais para esse canal. Então vai lá, aperta o botão de se inscrever aqui, não custa nada. E já aproveita também e ativa as notificações, o máximo que vai acontecer você receber uma notificação ali dizendo que saiu um vídeo novo. Mas se você já é inscrito e já está com as notificações ativadas e quiser se tornar um membro, eu vou agradecer demais a vocês. Então confira aqui embaixo também as opções que nós temos, tá bem? E logo logo a gente vai começar a fazer mais lives, hein? E com isso, cada vez mais benefícios também para o nosso grupo de membros. E agora vamos direto então para o vídeo dos 10 momentos Story Walker da Julie. E o primeiro desses momentos acontece logo após a chegada da família Matthews ali na cidade e que a Julie decide ficar ali na casa colônia, onde ela é meio que orientada pela Fátima. E que a Fátima leva ela para conhecer o Brundles, que é aquele lago onde os moradores da casa colônia tomam banho e se divertem. E o momento Story Walker dessa cena é exatamente quando o Ellis pega a Fátima no colo e leva ela para dentro do lago, enquanto a Julie está sentada ali do lado de fora. E é exatamente quando ela vira a cabeça para olhar para trás, como se ela tivesse ouvido alguma coisa ali. É uma cena bem sutil e que passa bem despercebido, mas que para nós é uma certeza de que é um momento Story Walker. E por que é uma certeza? Porque agora, durante as gravações da quarta temporada, a atriz que interpreta a Fátima postou uma foto exatamente com esse mesmo figurino e com uma legenda ali dizendo que mentalmente eles estão naquele lugar, naquele momento. Claro, porque mentalmente a Julie retornou para aquele momento. Então, provavelmente essa cena é uma das cenas que nós vamos ver agora na quarta temporada. Já que depois da morte do Jim no final da terceira temporada, a Julie vai ficar enlouquecida e vai querer mudar as coisas, principalmente agora que ela sabe que ela é uma Story Walker. E embora o Ethan tenha dito que ela não tenha capacidade de mudar as coisas, gente, ela vai tentar e vai ir diversas vezes para aquela masmorra, mas com certeza ela não vai conseguir controlar ali para onde ela vai ser transportada. Então provavelmente vai viajar para diferentes momentos da história, fazendo uma bagunça em absolutamente toda essa história do que nós vemos na série e de que várias coisas nós já assistimos. E aí, analisando então por ordem cronológica das temporadas, nós vamos para o segundo momento identificado, que é exatamente quando a Tabitha e o Ethan estão ali na casa antiga, na primeira casa onde eles viveram, e veem as luzes piscando. E que no vídeo de análise lá na primeira temporada nós já tínhamos sinalizado isso como uma possível relação aqui com Stranger Things, onde alguém pudesse estar enviando algum sinal de alguma forma para eles ali em cima. E como sabemos, foi exatamente aqui que a Tabitha decidiu descobrir a origem da energia elétrica, cavando aquele buraco que não só fez com que ela começasse a se lembrar e ter visões e sonhos com aquele farol, mas que também levou ela para o buraco lá embaixo, para os túneis, e ainda fez o Jim receber aquela mensagem dizendo que a esposa dele não deveria ter cavado aquele buraco, dando de alguma forma aqui toda a conexão necessária para tudo aquilo que nós vimos se desdobrar na série. E na minha opinião aqui, como nós já vimos que a Julie conseguiu ser transportada para aqueles túneis,
Provavelmente foi ela mexendo naqueles cabos que desciam ali daquela casa que de alguma forma mandou essa mensagem, fez aquelas luzes piscarem, justamente criando aqui o looping temporal que fez com que a Tabitha quebrasse aquele chão e a história chegasse exatamente ao momento em que a Julie está lá embaixo fazendo aquilo acontecer. Então agora vamos para o momento 3, e que acontece ainda na primeira temporada, só que no episódio 8, onde nós descobrimos ali numa conversa com a Tabitha que o Thomas, o filho mais novo da Tabitha com o Jim, acabou morrendo depois de sofrer ali um acidente caindo do trocador por causa de uma ligação que aconteceu para a casa deles e que acabou distraindo tanto o Jim quanto a Tabitha de cuidarem daquele bebê, e que com isso ele acabou caindo desse trocador. E nós vemos numa conversa entre a própria Julie com o Ethan de que se ela conseguisse voltar no tempo, ela tentaria impedir a morte do Thomas, o que pode significar que em algum momento, assim como a Tabitha saiu da cidade de From utilizando aquele farol, talvez a própria Julie faça isso, só que faça enquanto ela esteja em outro tempo, ou seja, no passado, e que quando sair daquele lugar, vai acabar em alguma cidade onde ela vai tentar fazer uma ligação para casa, ocasionando assim então a morte do Thomas. E que, como nós sabemos e é contado na série, é exatamente o motivo que fez o Jim e a Tabitha decidirem se divorciar e que mais tarde fez com que eles decidissem viajar de motorhome como se fosse uma última despedida, parando assim na cidade e fechando de novo um looping temporal. Eu não falei que a Julie ia ser quem ia bagunçar toda essa história? Então agora vamos pro quarto momento Story Walker. E que acontece na temporada 2 já no episódio 1, e que nós já tínhamos visto isso acontecer na série, então já é algo confirmado, vocês já sabem, mas que é importante pontuar aqui como um momento Story Walker, que é o fato da Julie ser a pessoa que joga a corda pro Boyd naquela masmorra, permitindo que ele conseguisse sair então daquele poço, e que se nós analisarmos, foi a primeira viagem dela, mas que cronologicamente na série aparece aqui pra gente só na quarta posição. Olha que loucura, olha a bagunça que essa Julie tá fazendo ao longo de toda a série. Então vamos agora aqui pro quinto momento, e que acontece aqui na temporada 2 no episódio 2, exatamente quando a Tabitha e o Victor saem daqueles túneis e, como já é de noite, acabam se escondendo naquele caminhão em que o Victor passou boa parte da sua vida escondido, e que eles ali assustados e com medo das criaturas chegarem, já que aquele caminhão não tem nenhum talismã, acabam se impressionando e ouvindo um grito do lado de fora. E que nós acreditamos que esse grito tenha sido ocasionado por alguma provocação ou distração da Julie ali com as criaturas. Porque afinal essa cena se conecta com outra cena que nós vemos lá na frente, na terceira temporada, no episódio 9, onde toda a cidade ali está mobilizada para encontrar a Fátima, que está desaparecida, e a Tabitha e a Julie estão juntas procurando pela Fátima e acabam parando naquele caminhão. E a Tabitha faz um comentário aqui que é muito importante, dizendo que foi ali que ela e o Victor se esconderam depois que saíram dos túneis, dando conhecimento para Julie de que eles estariam ali naquele momento e sinalizando que a Julie vai chegar naquele momento em alguma dessas viagens que ela vai fazer, até porque já vimos que quando ela fez a primeira viagem dela, ela acabou parando nos túneis exatamente no momento em que a Tabitha e o Victor estavam ali, e que agora nessa nova viagem vai tentar seguir a Tabitha e o Victor e vai ver que eles estão indo para aquele caminhão, só que provavelmente estão sendo seguidos por criaturas, e que então aqui de alguma forma ela vai tentar interferir para salvar a Tabitha e o Victor de não serem encontrados ali naquele caminhão e atacados pelas criaturas, fechando assim então o quinto momento Story Walker dela. Mais adiante, mas ainda na temporada 2, só que agora é o episódio 8, nós vemos algo que acontece de uma forma bem despretensiosa, mas que até então não tinha tido um objetivo muito claro, e que assistindo aqui os momentos da Julie ao longo de todas as 3 temporadas parece ter uma conexão muito importante, que é o fato do Victor ter dado para o Ethan a sua jaqueta, a jaqueta que ele usava na infância, que é aquela jaqueta xadrez, vermelha e preta, e que aparentemente não tinha explicação nenhuma para ele fazer isso, não tinha nenhuma justificativa que permitisse ou que obrigasse que ele fizesse isso, mas que nós acompanhamos desde esse momento até a terceira temporada que o Ethan não tira mais essa jaqueta, inclusive a própria Julie pergunta para ele, você não vai mais tirar essa jaqueta? E ele diz que gosta. Agora, o que isso pode representar? A nossa teoria é que numa dessas viagens que a Julie vai
fazer, ela vai acabar na cidade na época em que o Victor era uma criança e que usava essa jaqueta. E que ali, meio perdida, sem saber exatamente em que momento, em que tempo ela está, ela vai ver um menino usando aquela jaqueta e vai achar que é o Ethan, correndo para ele. E que provavelmente vai encontrar o Victor quando era uma criança. E eu não sei vocês, mas só de pensar nesse encontro da Julie Storywalker com o Victor criança já me arrepia. O que será que vai sair dessa conversa? Será que é aqui que nós veremos exatamente o que aconteceu no dia em que todos foram mortos? Mas vai, confessa lá, isso aqui dá um gancho perfeito para justificar o porquê que o Victor deu a jaqueta dele quando ele era criança pro Ethan. Porque no fim, a Julie vai confundir e vai falar com o Victor quando ele era uma criança, reconhecendo a jaqueta que ele deu pro Ethan. Fechando assim, então, o sexto momento Storywalker. E o sétimo, que acontece logo em seguida e que é um pouco menos provável, mas eu não descarto a hipótese de forma nenhuma, acontece na temporada 2, no episódio 9, quando o Jim, o Boyd, a Donna e o Randall estão lá naquele motorhome sendo cercados ali pelos monstros, pelas criaturas. E que do nada começam a aparecer batidas vindo do chão do motorhome, o que seria impossível de acontecer. Assim como nós vimos acontecer outra coisa impossível lá na primeira temporada, que foi o Boyd entrar numa árvore e acabar de alguma forma num poço sem saída. E se a Julie, num dos momentos Storywalkers dela, acabar presa num poço logo embaixo daquele motorhome. E ela ser a causa específica daquelas batidas que nós vimos acontecer nesse episódio. Seria loucura, né? Eu confesso que eu acho menos provável aqui, que talvez tenha sido uma entidade, mas não descarto de forma nenhuma essa possibilidade. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. E isso nos leva para um outro momento Storywalker, que acontece na temporada 3, no episódio 2, que é o fato da cidade estar passando muita dificuldade, muita necessidade ali, em função das comidas todas, das plantações todas que foram destruídas pela tempestade e por aquela praga que aconteceu ali, apodrecendo tudo o que eles tinham plantado. E que nessa sequência, o Jim e o Kenny vão fazer uma peregrinação em busca da Tabitha pela floresta e acabam caindo naquele assentamento, onde no dia seguinte, milagrosamente, o Jim encontra uma plantação perfeita, cheia de comida, capaz de alimentar todo aquele lugar, toda aquela cidade. E que, gente, aquilo ali não aconteceu por acaso. Alguém plantou aquilo ali com o objetivo de que ele encontrasse. E quem é a única pessoa capaz aqui de saber que tudo isso ia acontecer? A Julie. Então, em algum momento, dentro das viagens que ela vai realizar, ela vai ter a capacidade de plantar todos aqueles alimentos ali no assentamento, salvando assim toda a população daquela cidade de não morrerem de fome, ou então pelo menos não se matarem, né? Fechando assim o nosso oitavo momento Storywalker. E nos levando ainda aqui para um momento na véspera em que exatamente isso acontece, que é quando o Jim e o Kenny estão dormindo naquele assentamento e que acabam ali sendo assustados por alguma batida que acontece do lado de fora. E que é exatamente por esse susto ter acontecido que o Jim decide voltar para casa no dia seguinte e desistir de buscar a Tabitha, de procurar ela por aquela floresta. E que, se nós pensarmos, foi extremamente importante, porque foi exatamente no dia seguinte, quando eles acordaram, encontraram aquela comida e voltaram para a cidade, que durante a noite a Tabitha retorna para aquele lugar dentro daquela ambulância, e que faz com que o Jim consiga salvar ela ali, junto com o Boyd. Então, e se aquelas batidas não aconteceram por causa da criatura, dessa entidade que foi dita que existe, que anda de alguma forma por aquele lugar, mas sim pela Julie, garantindo que o pai dela retornasse para casa no dia seguinte. Seria muito legal fechar esse looping, né? E então nós vamos para o 10º momento Storywalker da Julie. Mas calma aí que ainda vai ter um momento bônus no final. Então segura um pouquinho aí no vídeo, tá bem? Esse 10º momento é um momento que todos nós já vimos acontecer e que acontece no final da 3ª temporada, quando uma Julie do futuro regressa para aquele momento sem saber exatamente aonde ela está, mas com um claro objetivo de tentar salvar o Jim, salvar o pai dela, dizendo que ele tem que voltar para a cidade, porque seria ali que ele iria morrer. E que é exatamente o que acontece quando o Jim encontra o Homem de Amarelo, sinalizando que a partir do início da 4ª temporada, quando eles encontrarem o corpo do Jim e descobrirem que ele morreu, salvar o pai vai se tornar uma obsessão na cabeça da Julie, fazendo com que ela retornasse ali diversas vezes e causasse toda essa confusão que nós vemos acontecer e que acaba culminando com essa última viagem acontecendo na 3ª temporada, no último episódio, em que ela vê que independente do que ela faça,
ela nunca vai conseguir salvar o Jim. Entendendo então só depois disso acontecer que ela não tem a capacidade de mudar a história, assim como o Ethan já tinha contado para ela lá na segunda temporada. Fechando o ciclo que justificou todas essas viagens, todos esses momentos Storywalkers da Julie, que tinham como objetivo fazer com que ela conseguisse salvar o pai dela, terminando aqui com ela descobrindo que ela foi a causa de todas as confusões que aconteceram naquele lugar. Inclusive do fato da morte do irmão dela, que ocasionou a justificativa para eles irem para parar naquela cidade. Fechando então assim um looping temporal perfeito de todas as ações dela, relacionando os momentos que aconteceram ao longo dessas 3 temporadas. Então, para fechar esse vídeo, vamos para o momento bônus. Em alguma dessas viagens que a Julie vai fazer, provavelmente ela vai chegar ali na origem do que foi esse ritual, conhecendo as pessoas que moravam originalmente naquele lugar. Ou pelo menos em um desses momentos em que algum desses rituais acabaram por acontecer. E é aí que ela vai encontrar aquele jovem que nós vemos lá no início da série que reconhece ela, sendo ele agora uma criatura, sinalizando então que provavelmente a Julie vai conhecer ele antes do ritual acontecer, antes dele ser um monstro, dele ser uma criatura, e que então vai acabar de alguma forma reconhecendo a Julie naquele episódio onde ela chega ali na Casa Colônia, justificando o comentário dele, perguntando se ela não reconhece ele, porque aqui talvez a própria criatura não entenda a capacidade de Storywalker dela e de que quando eles se conheceram foi no momento em que ela ainda não viveu, mas que nós com certeza vamos acompanhar. Gente, esse vídeo deu um trabalhão, mas foi muito satisfatório de fazer. Comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido e se tem algum outro momento Storywalker que você acha que nós não colocamos aqui, mas que você acha que faz sentido também. E já agora, se você gostou desse vídeo, não esquece ali de apertar a opção de hypar, isso ajuda demais a que o vídeo chegue a mais pessoas e com isso o canal continue crescendo. Nós somos um canal recente, então nós dependemos da ajuda de vocês para continuar aqui alavancando novos inscritos para que nós possamos fazer cada vez mais vídeos. Ah, e se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.